Olá, minha amiga, olá, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas. Tudo tranquilo? Eu sou o professor Danilo Cruz e estamos continuando hoje os nossos estudos da belíssima obra de Carlos Juliano Torres Pastorino, Sabedoria do Evangelho. Hoje, continuando o estudo do segundo volume, estamos no volume 2, vamos abarcar dois capítulos muito especiais. Um se chama A Descida do Monte e o outro capítulo, na verdade, a gente só vai ver um vislumbre. A gente vai ver o começo do capítulo a respeito do Sermão da Montanha. Não vamos destrinchá-lo, porque é um capítulo extenso, é um capítulo longo. Então vamos ver apenas uma parte quando o Pastorino traz um olhar sobre a interpretação de Lucas. Pois bem, hoje a gente começa para, quem sabe, conseguir concluir na próxima semana, se assim os bons espíritos nos auxiliarem e o bom Deus nos permitir. Pois bem, mas continuando, estamos hoje tentando abarcar justamente esse capítulo chamado A Descida do Monte. Esse a gente vê todo hoje. E vamos então a ele, né? A Descida do Monte, um capítulo interessantíssimo que abarca o Evangelho de Lucas. O texto de Lucas compreendido lá no capítulo 6, os versículos 17 a 19, quando Lucas descreve da seguinte maneira: E descendo com eles, parou num lugar plano, onde se achava uma multidão de seus discípulos e muito povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e ser curados de suas enfermidades. E os que eram atormentados por espíritos atrasados ficavam sãos. E todo o povo procurava tocá-lo, porque saía dele uma força que os curava a todos. Olha que interessante, né? Lucas, médico, falando dessa força. Mas vamos lá. O Pastorino diz o quê? Que depois de Jesus ter permanecido em prece, de ter escolhido os 12 discípulos, ele desce até um lugar unido, ou seja, um lugar plano. Embora, como diz Pastorino, isso não quer dizer exatamente que ele estava numa planície do vale, onde teriam acesso aí mais fácil os doentes. Ele diz que, Pastorino comenta, né, que todos procuravam tocar Jesus, e Lucas vai explicar a razão para isso. É porque dele promanava uma força, uma dinamis, que a todos curava. Já lá em Lucas capítulo 5, versículo 17, a gente vê que essa observação foi feita por Lucas, deixando claro que havia essa força, né? Embora Lucas não tendo conhecido pessoalmente Jesus, a gente pode, pelas narrativas das testemunhas que escutara, Lucas entrevistou um monte de testemunhas, ele tira então conclusões médicas de algo extraordinário que ali havia. Então, realmente, com a aura puríssima de Jesus, com o magnetismo incrível que era irradiado de sua profunda bondade, de sua infinita ternura, de sua compaixão ilimitada, os fluidos emanavam de Jesus, saíam de Jesus. As virtudes saíam dele e deviam ter tido um poder curador muito acima de qualquer especulação humana comum, como diz Pastorino. Então, quando a gente conseguir alcançar uma evolução espiritual suficiente, a gente também vai poder alcançar os dons de ajudar ao próximo nesse nível. E aí Pastorino vai lembrar que muita gente se dedica a fazer exercícios especializados, muita gente se dedica a desenvolver faculdades personalísticas, justamente tentando obter essas capacidades. E aí, óbvio que eles conseguem alguma coisa, mas sempre eles continuam ali contingenciados, dependentes dos auxiliares do mundo astral, dos espíritos a auxiliarem ali, né? Então, como diz Pastorino, o caminho não é esse. O caminho que é o tal do chinês, né, é o progresso espiritual,
é a evolução íntima, é o mergulho em Deus, é a união com o Cristo interno. Se a gente conseguir isso, imediatamente, de maneira automática, a gente vai ajudar o próximo apenas com a nossa simples presença. Porque da gente vai irradiar uma força que cura males. Uma força que curará males tanto espirituais quanto físicos. Alguns pensam, inclusive, que essa preocupação da criatura de evoluir, ao invés de se dedicar unicamente no serviço em benefício do próximo, constitui egoísmo. No entanto, Pastorino vai dizer que nós somos células do todo. Se a gente fizer evoluir a célula que nós somos, nós estaremos ipso facto fazendo evoluir todo o conjunto e muito mais rapidamente do que se nos esquecêssemos. Então, nesse último caso, a gente ajudaria as personalidades que são meramente transitórias dos outros, mas a gente manteria todo o conjunto no mesmo nível em que se acham aqueles ali que a gente está tentando ajudar e em que nós também nos achamos. Nós daríamos apenas alívio, mas não teríamos a chance de trazer evolução nem a eles nem a nós. E aí Pastorino diz que o caminho, pois, é evoluir para que com a nossa evolução a gente consiga arrastar todos um pouquinho mais para cima. E aí ele dá um exemplo, né, que diz assim, que numa sociedade em que todos sejam pobres e que se necessite de dinheiro, por exemplo, se ninguém tiver meios de conseguir dinheiro, mas um ali, especificamente, tem a capacidade de realizar um trabalho que lhe aumente muitos dos seus próprios recursos, dos seus próprios rendimentos, isso será de maior ajuda à sociedade, porque ele lhe poderá dar o que é seu, do que é seu, do que se ele apenas se preocupasse em arranjar dinheiro ali, com pedidos a um e a outro, o que jamais conseguiria suprir as necessidades daquela coletividade, daquela sociedade em questão. E aí Pastorino diz justamente isso, evolua, portanto, para cada um de per si, e a humanidade se encontrará amanhã, toda ela, um degrau acima em seu progresso. Interessante essa frase dele, né? Bota a gente para pensar. Mas vamos para o próximo capítulo. O capítulo se chama O Sermão do Monte, as Bem-aventuranças, baseado em Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Então, as Bem-aventuranças, quando Mateus apresenta assim: vendo Jesus a multidão, subiu ao monte e, depois de sentar-se, aproximaram-se dele seus discípulos. E, abrindo a boca, ele lhes ensinava, dizendo: felizes os mendigos do espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Felizes os famintos e sequiosos de perfeição, porque eles serão satisfeitos. Felizes os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Felizes os limpos de coração, porque eles verão Deus. Felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Felizes os que forem perseguidos por causa da perfeição, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois quando vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós, minha causa.
Alegrai-vos e exultai, porque é grande vosso prêmio nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que existiram antes de vós. Pois bem, vamos agora para o Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículos de 20 a 26, quando Lucas assim apresenta: E tendo erguido os olhos para seus discípulos, disse: Felizes os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Felizes os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Felizes os que agora chorais, porque rireis. Felizes sois quando os homens vos odiarem e quando vos excomungarem, vos ultrajarem e rejeitarem vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos e exultai nesse dia, pois grande é o vosso prêmio no céu, porque assim seus pais fizeram aos profetas. Mas ai de vós que sois ricos, porque já recebestes vossa consolação. Ai de vós, os que agora estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar-vos e chorar. Ai de vós, quando vos louvarem os homens, porque assim seus pais fizeram aos falsos profetas. Pronto, que maravilha, né? Então aí a gente vê Pastorino começar dizendo que agora a gente penetra num capítulo específico do Evangelho da Boa Nova, que todo cristão deveria ler de joelhos diariamente, vivendo intensamente. Olha que fala de Pastorino. Ele diz que isso constitui um dos mais perfeitos, elevados e completos cursos de iniciação profunda. Se todos os livros da espiritualidade do mundo se perdessem, mas restasse apenas esse trecho, bastaria ele para levar as criaturas à perfeição mais extremada, nas palavras de Pastorino, ao adaptado, né? Mais avançado, levando-nos, se isso fosse vivido integralmente, à libertação total dos ciclos reencarnatórios. Aí Pastorino vai lembrar que Mateus diz que Jesus subiu ao monte e lá falou. Essa é a tradição de Jerusalém. Enquanto que Lucas, que é da tradição de Antioquia ou Antioquia, afirma que Jesus desceu da montanha a um lugar plano e aí ensinou. Aí a pergunta é uma contradição? Aí Pastorino vai dizer que é uma contradição apenas aparente. Lucas nos dá os pormenores que Mateus resume. E absolutamente não se diz no terceiro evangelho que Jesus desceu a planície, mas apenas a um lugar plano. Provavelmente na encosta do monte, ainda onde deparou a multidão que ali estava esperando por ele. E aí é colocado por Pastorino que Jesus atendeu a multidão e depois falou. Então o sentido profundo justifica plenamente as duas escrituras. Em Mateus, tradição de Jerusalém, né, onde todo o discurso é dado seguidamente, e Jesus fala no monte elevadamente para as individualidades, ou seja, para o espírito com E maiúsculo. E Lucas dirige-se Jesus ali às personalidades, facilitando o seu ensino. Ele desce a um lugar plano. Ele fala as personalidades. Então a gente observa que as bem-aventuranças em Lucas se referem ao plano físico, aos pobres, aos que choram, aos que têm fome, aos que sentem aí, no caso, essas angústias na carne, na matéria, no corpo denso. E aí é importante ver que o mestre se refere exatamente à pobreza de dinheiro,
as lágrimas das dores, a fome de comida. Naquele momento ele está falando disso. E logo a seguir ele condena os ricos, os que estão fartos, os que riem, tudo na parte material, coisa que nós não vemos em Mateus. Mateus nos dá a parte espiritual, com a elevação, ele sobe um monte, é uma elevação extraterrena. E é importante perceber que cada um interpreta o ensinamento segundo o seu ponto de vista, segundo a diversidade desse ponto de vista, a limitação desse ponto de vista. Então, Mateus, segundo o Espírito, segundo a individualidade, e Lucas, segundo o corpo, segundo a personalidade, como a gente tem feito essa diferenciação sempre aqui. Então, daí ter escrito que Jesus desceu a um lugar plano. Por isso que Lucas fala assim. Bastaria aí essa observação atenta para que a gente pudesse se convencer, mesmo aí se não houvesse outras provas, que na verdade a linguagem dos evangelhos, a linguagem trazida pelos evangelistas, tem um sentido profundo, um sentido simbólico, um sentido místico, anagógico, né, como a gente tem falado, embora aí os fatos narrados tenham realmente ocorrido no mundo físico, né? E aí a gente vê que, como disse Pastorino, além da letra que mata, palavras de Paulo de Tarso, né? Nós temos que entender o espírito que vivifica. Então vamos interpretar primeiro, e aí hoje a gente vai falar sobre isso só, né? É o trecho de Lucas, subindo em seguida para falar de Mateus na próxima semana. Então Lucas vai nos apresentar aí 4 bem-aventuranças. E também ele vai apresentar 4 condenações em paralelo. Ele visa o quê? Como eu disse agora há pouco, a personalidade humana em suas vidas sucessivas. Nós sabemos, com efeito, que, de modo geral, as encarnações oferecem uma alternância das situações. A gente sabe que o rico vai renascer pobre, o pobre renasce rico, conforme a gente vê, inclusive, no livro de Samuel, no primeiro, né, capítulo 2, versículos de 7 a 8. A gente sabe que os caluniados renascem louvados e vice-versa. Então, essa ideia é bem aprendida por Lucas, da tradição de Antioquia, ou de Antioquia, né, quando ele transcreve em seu evangelho o Cântico de Maria. A gente vê lá em Lucas, no capítulo 1, que a gente já abordou aqui, os versículos de 52 a 53. Então, que ele não se referia a essa mesma vida de um só transcurso. E aí fica claro isso, porque em uma mesma existência não se dão absolutamente essas transformações. É raro uma coisa acontecer assim, né? Então, também ele não podia se referir à vida celestial de paraíso ou de um céu de espíritos, porque uma vez lá, ninguém vai pensar em fartar-se de iguarias para se vingar da fome que passou enquanto estava encarnado. Então, mesmo que aqui a pessoa tenha se fartado, não ligará a menor importância à falta de alimentos físicos, que a gente sabe que são desnecessários ao espírito. Então, fica muito claro, a única conclusão lógica aceitável nas palavras de Pastorino, em termos racionais, é que justamente essa recompensa ou castigo que nos virão nessa mesma terra, numa vida posterior. Ou seja, com um novo corpo. Então, no ambiente antioquieno, todo reencarnacionista, como disse Pastorino, né, compreenderia bem essas realidades. Então, as 4 oposições são as seguintes, né? Felizes, vós os mendigos, porque vosso é o reino de Deus. Ai de vós, os ricos, porque já fostes consolados. Felizes, vós que tendes fome, sereis fartos. Ai de vós, os fartos, porque tereis fome. Felizes vós que chorais, porque rireis. Ai de vós que rides,
porque chorareis. E por fim, mas não menos importante, felizes quando fordes perseguidos, porque assim fizeram aos profetas. Ai de vós quando vos louvarem, porque assim fizeram aos falsos profetas. Então aí é interessante a gente perceber que se não tínhamos aí entendido o sentido real da reencarnação, obviamente que a gente não tinha compreendido esse resumo aí de uma tirada aí interessante, né, pra gente. A gente acharia que Jesus estaria sendo demagógico, tentando conquistar simpatizantes e adeptos, declarando felizes exatamente os da massa explorada, escravizada, enaltecendo-se como se fosse coisas ótimas, a pobreza, a fome, a dor, a doença, a rejeição dos homens, e não é isso que a gente sabe que Jesus está tentando falar aí. Ele não está tentando abarcar demagogicamente as pessoas. Então a gente vê que Jesus toca justamente esses elementos gozadores, aí, no caso, os ricos da mesa farta, os alegres sadios, os famosos. De qualquer maneira, aí, uma versão personalística vai expressar para aqueles que ainda se apegam a seu eu pequenino e passageiro, julgando que ele é o seu eu real. A gente sabe que não é. Aí, no caso, é uma consolação interesseira para aqueles que ainda dão valor ao que é externo a si mesmos. A gente ainda dá valor ao consolo dos outros, à aprovação dos outros, à posse dos bens materiais ou não, uma boa mesa, uma mesa farta, os elogios dos homens. A gente ainda dá importância para essa coisa personalística. Então, para Lucas, nesse passo, Deus é a lei justiceira que premia e pune, que dá e tira, tal como concebem as personalidades ainda presas ao transitório e real de um mundo passageiro, do qual, inclusive, eles ainda acreditam que são partes integrantes. E aí Pastorino vai dizer que são personalidades que ainda não se libertaram do apego à terra, às condições exteriores de bem-estar financeiro, físico, emocional, ou de apoio aí das outras criaturas. E aí Pastorino diz que você acredite ou não na reencarnação, a massa humana se encontra nesse estágio ainda e busca ainda ansiosamente essas mesmas coisas por todos os meios materiais e espirituais. E aí é interessante que Pastorino vai deixar claro que ao rebanho não interessa senão, em primeiro lugar, a saúde, depois o dinheiro para viver, e a seguir a tranquilidade emocional, os amores, as paixões, e enfim aí a boa cotação na opinião pública, a reputação, a estima do outro, né? Então esses são os pedidos mais frequentes e mais angustiosos feitos nas preces dos crentes de todas as religiões. Então é a esses que Lucas direciona a sua fala. A personalidade. É essa visão justamente que Pastorino apresenta como sendo da tradição de Antioquia ou de Antioquia, como você preferir pronunciar o nome da cidade. Pois bem, a gente para aqui e aí na semana que vem a gente dá prosseguimento trazendo agora a visão de Mateus, a perspectiva trazida por Mateus. E olha que o capítulo é extenso, então a gente ainda tem mais caminho aí para trilhar. Até semana que vem, com fé em Deus. Um grande abraço. Fiquem bem. Tchau, tchau.